E aí, desenhista, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Marjorie Mariano, sou professora de desenho realista. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar algumas dicas, alguns macetes para você aprender a desenhar cílios. Eu sei que às vezes você constrói até um sombreado legal, trabalha bem a textura da íris, quando chega nos cílios você tem muita dificuldade. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode vencer essas dificuldades e trabalhar melhor aí todo o seu processo de construção dos cílios dos seus desenhos. Mas não esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais também. Eu tô sempre por lá, todos os dias, passando dicas pra você de desenhos realistas. E mais uma coisa, não esquece de curtir não, que você me ajuda muito. Então se eu estou te ajudando aqui com esse conteúdo, então me ajuda também. Curte aí, se inscreve no canal e ativa as notificações. Então bora pro vídeo e vai! Bom, desenhista, então bora aprender um pouquinho mais sobre cílios, né? É notável a dificuldade que vocês têm em fazer cílios e é uma dificuldade que eu também tinha muito grande quando eu comecei a fazer desenhos realistas, né? Porque afinal, trabalhar com pelos, trabalhar com cabelos e desenhar fios não é nada fácil, convenhamos, né? Então aqui esse vídeo vai com certeza te ajudar a melhorar essa percepção aí do trabalho dos cílios, que é tão importante para que o nosso olho se torne um olho cada vez mais realista quando a gente desenha, tá bom? Então o segredo para trabalhar bem os cílios, né, é você começar a treinar o seu traço em uma folha, por exemplo, separada, para que ele finalize cada vez mais fino, tá? Então faça movimentos para cima, faça movimentos para baixo, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês em forma acelerada todo o processo de sombreado do olho, porque o foco para a gente trabalhar aqui nessa videoaula são realmente os cílios. Então, para isso, eu construí primeiro toda a íris e a parte do globo ocular e esse efeito aí de lágrima saindo do olho, tá? Então, a primeira coisa aqui que a gente vai observar é que a gente tem que fazer um sombreado homogêneo, tá? Então, a gente tem que construir uma boa pele por baixo antes da gente fazer a construção dos cílios. E por que isso? Porque se a gente constrói os cílios primeiro, depois a gente não vai conseguir trabalhar a pele por baixo, né? Se a gente for esfumar, vai deixar os cílios manchados. Então primeiro a gente faz toda a construção do sombreado, coloca as partes escuras de sombra onde precisam estar, coloca as partes de brilho, né, aonde eles precisam estar, para que depois de toda essa construção da base, né, os cílios ele se encaixe perfeitamente no nosso desenho, certo? Quando você for começar a puxar os fios dos cílios, inicie com uma lapiseira, tá? Isso não é obrigatório, se você não tiver lapiseira, não tem problema, faça com um lápis bem apontado. Aqui eu estou utilizando a lapiseira 05 com a grafite 4B. E por que que eu falo da lapiseira? Porque a lapiseira, ela começa a puxar fios bem finos, né? Se o seu lápis estiver bem apontado, ele também vai puxar fios finos. A questão é que o lápis ele começa a se desgastar e aí você vai ter que ficar sempre apontando. Já a lapiseira não. A grafite sempre vai ter aquela espessura de 0,5 milímetros. Então eu vou puxando de maneira firme, consistente, de acordo com aquilo que eu enxergo na minha foto referência e com o formato do fio ou arredondado, ou meio curvado, ou maior, ou menor, um para um lado, outro para outro lado, tá? Fio a fio. E assim eu começo a dar o formato que esses cílios ele tem e é presente nesse olho, tá bom? Isso é muito importante, porque é isso que vai dar o formato do olhar. É isso que vai fazer com que seu desenho fique parecido ou não com a foto referência. E é aqui que a gente vê um dos erros mais comuns que vocês cometem, que é achar que a construção dos cílios acabou. Não é só porque você puxou os fios ali, né, e ficaram legais com a lapiseira, que finalizou. Muito pelo contrário, a gente precisa vir depois com um lápis para retocar os fios mais escuros. Então eu vou aumentar a minha graduação. A ponta do lápis, ela tende a ser mais grossa, principalmente com graduações maiores. E assim eu vou começar a criar fio a fio também aqueles fios que são mais grossos. Se você reparar bem na sua foto referência,
você vai perceber que existem fios mais grossos e outros mais finos. Então é necessário que a gente construa isso e volte ali fazendo os mesmos desenhos, puxando alguns fios e engrossando eles, tá? Um outro ponto muito importante aqui para a gente tirar a dureza do lápis é sempre voltar com o pincel esfumando e vá fazendo na direção em que você construiu os fios. E aqui, antes de finalizar, eu retorno com uma lapiseira 03, que tem um milímetro menor ainda para fazer alguns fios super finos, finalizando de maneira consistente e fininha também, para dar ali alguns detalhes desses fios mais finos ainda que a gente tem dentro ali da nossa referência. E se você perceber, até os seus próprios fios eles têm essas variações aí de tamanhos e de espessuras diferentes, tá? E eu finalizo ali esfumando com um pincel mais macio para trazer ali um efeito um pouco mais natural, um pouco mais esfumado e uniforme. E esse é o resultado final, gente. Foi assim que ficou o resultado dos cílios construído. Eu espero que você tenha entendido, eu espero ter te ajudado com essa demonstração aqui, com essas dicas, com esses passos, né, que são simples de fazer. Só basta você permanecer treinando e permanecer trabalhando, fazendo o seu exercício de coordenação na mão para que o seu fio saia cada vez mais fino, tá? E aí, desenhista, conseguiu compreender o processo dos cílios? É um processo de treino, de repetição, mas é um processo que pode ser vencido por você. Mais uma vez, não esquece do like. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!